Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento com os irmãos. Eu me alegro em ver o rosto da Karina, me alegro em ver o rosto da Renata, dos demais irmãos que estão aqui participando dessa reunião. Espírito Santo, maravilhoso, obrigada. Obrigada. Obrigada por poder estar no céu hoje aqui com eles. Senhor, libera, ó Deus, aquilo que está no teu coração sobre o nosso coração. Nós queremos entender as batidas do teu coração a respeito desse tempo profético, importante para nós, Pai, através da boca dos irmãos que vão estar ministrando, da boca da Renata. Obrigada pela sinceridade da Renata. Amo, Senhor, amo a sinceridade dela. Senhor Jesus, obrigada pela sinceridade da Karina também. Eu sei que o Senhor, ó Deus querido, reúne, Pai, os malucos da terra tudo junto. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o céu está aqui na terra através de nós. Obrigada pelo teu Espírito, pelo Espírito Santo amado. Fala conosco. Confirma agora, Senhor Deus, sinais, sonhos e visões que o Senhor deu nesse dia ainda. Confirma através dessa palavra. Fala conosco. Nós estamos prontos e disponíveis. Amém. Amém. Então, para a gente começar essa palavra, eu quero primeiro um pouquinho falar de como nós somos constituídos, né? Nós. Então, nós somos constituídos por corpo, alma, espírito e coração, tá? O nosso corpo, né, nós podemos dizer que assim, é a casa que nós moramos, né? Tem muita gente que quer mudar essa casa, né? Eu sou uma delas, eu estou me esforçando para que essa casa fique mais bonitinha. A alma, eu tenho aprendido que na alma está a habilidade que Deus nos deu para nós fazermos nossas livres escolhas. Porque lá estão os nossos sentimentos, lá residem as nossas emoções, então é lá que nós vamos fazer as nossas escolhas. É lá que vai partir as escolhas, tá? Aí nós temos também o nosso espírito, que nós podemos dizer que antes de nós virmos para Cristo, né, ele estava como que adormecido, estava de forma passiva. Por quê? Porque ele não tinha voz ativa, né, no homem. Eu, Renata, antes de Jesus, quem me dominava eram as minhas emoções. Era aquilo, era os meus questionamentos, era a região da alma que dominava a minha vida, certo? Agora, quando nós nos entregamos a Cristo, essa rendição começa a acontecer, aí o nosso espírito passa a ser conectado com o Espírito Santo de Deus, e aí vem, então, os ensinamentos daquilo que vem do trono de Deus para a nossa vida. Então, os sentimentos, eles passam a ser agora permeados pelo Espírito Santo. Então, os sentimentos que nós tínhamos, como a Karina falou, né, antes, ela falou assim, eu era muito crítica, eu igualzinha, assim. Eu era, assim, unha e carne com a crítica. Assim, que faziam perto de mim, assim, apontar o dedo era muito fácil para mim. Principalmente se eu via que a pessoa, assim, ela, vamos dizer, desviava do que a palavra de Deus dizia. Então, daí era pior ainda. Porque estava na ponta da língua, né, falar. E quando eu entendi, né, que Deus é amor, porque saber que Deus é amor, na minha mente, eu sabia desde o começo, porque 1 Coríntios 13 era uma coisa, sempre foi muito pregada, né? Mas quando isso foi entendido dentro do meu coração, aí a crítica teve que cair fora, né? Eu posso até, assim, da nossa boca hoje, eu acredito que pode sair conselho, né? Pode sair uma direção, mas a crítica que machuca, ela não pertence a quem é de Jesus, né? Ela não é para ser uma vivência da gente. E aí temos, então, aí quando esse espírito ele é reavivado por conta da ação do Espírito Santo dentro de nós, aí sim é que existe a conexão daquilo que é do céu para a nossa vida. Então, o Espírito passa a ser ativo. E, na verdade,
seria ele para estar regendo, vamos dizer, então, a nossa vida. E aí, então, entra, por último, o coração. E o coração, ele é o filtro de tudo que nós vivemos. E é o coração que vai enviar as mensagens lá para o cérebro, né? Então, é assim, se vem uma verdade, né? É dita uma verdade para a nossa vida. Mas o filtro do nosso coração, ele tem problema? Ele está sujo? Né? Então, vamos comparar. Eu vou colocar uma coisa transparente, tá bom? Então, vamos dizer que o filtro do nosso coração, ele se encheu de pedra. Tá? Pode ser até uma pedra lavada, não tem importância não, mas ela é pedra. E aí você passa uma água mineral por ela, que nem a nossa amiga aqui, Denise, está tomando. Você passa uma água mineral por ela, por esse filtro de melita, com a pedra dentro, que é o nosso coração. E aí você oferece para uma pessoa que viu o filtro. Ela vai querer tomar? Ela só vai tomar se ela estiver enganada e ela não viu o filtro, certo? Daí ela vai engolir a palavra que saiu da boca da pessoa, vamos dizer. Mas se ela viu que o filtro ali está sujo, mesmo que a água saia transparente, os micróbios não estejam visíveis, ela vai recusar tomar aquilo ali, certo? Então, é isso que acontece se o coração ele está sujo. Aquilo que vai ser enviado para o nosso corpo, vai ser enviado para o cérebro vai dar comando para o corpo. O que vai acontecer? Aquilo lá vai sair torto, porque ele entrou torto. E se nós formos olhar o coração fisicamente, o que o coração faz? Ele recebe o sangue, certo? E ele vai bombear esse sangue para todo o corpo. Ele bombeia. Então, todo o corpo recebe o sangue que foi filtrado ali no coração. Né? Se existe artéria entupida, coisa com gordura, esse tipo de coisa, vai prejudicar todo o corpo. O corpo sofre aquilo que o coração filtra errado. O corpo sofre o dano. Então, nós precisamos conhecer como nós somos para nós entendermos que essas portas de entrada para o nosso coração, elas só vão causar dano na nossa vida, porque as portas não causam dano, tá bom? Nenhuma dessas portas causa dano em si mesma. Mas o que nós fazemos com essas portas pode causar dano na nossa vida. Então, nós vamos ver a primeira, né? Que é a porta, que é o Espírito, e que está, hoje, por nós sermos de Jesus, já está conectado, sem nenhuma barreira, com o Espírito Santo de Deus. Então, em todo tempo, as mensagens que nós vamos receber através do nosso Espírito são as mensagens que são a realidade que Deus quer que nós vivamos. Porque vai vir do coração dele para o nosso coração. O Espírito, nosso Espírito. O nosso Espírito está conectado com o Espírito Santo. Certo? Nós que já recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já habita dentro de nós. Então, é uma porta que, enquanto a gente não está no Senhor Jesus, ela está fechada. Porque a gente não consulta o que está dentro do nosso espírito, porque não tem o Espírito Santo ativo. Então, as portas de entrada, elas vão ser outras, que nós vamos ver depois. Mas quando nós somos novas criaturas, que a palavra fala, né, nós somos uma nova criação, essa nova criação significa o quê? Que o nosso espírito foi ativado pelo Espírito Santo para nós recebermos as mensagens perfeitas de Deus para nós. Então, o que vai constar dentro do nosso espírito como porta de entrada para o nosso coração? Né? O que vai constar dentro dele? Vão vir as mensagens do Espírito Santo dizendo que nós somos justiça de Deus, que nós somos amados, que nós somos escolhidos, que nós somos santos em Jesus, que nós somos aceitos. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai trazer para o nosso espírito a verdade do Pai Celestial. Por quê? Uma vez que o nosso Pai nos enxerga em Cristo, o que vai vir para o nosso espírito é o que Deus vê em nós.
Amém? O preço que Jesus pagou na cruz foi suficiente totalmente para o Deus Pai nos ver desse jeito. Porque ele nunca vai nos ver a parte de Jesus. Por isso que no Novo Testamento, depois que se cumpre, né, e começa a nova aliança, nós vemos em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo podemos todas as coisas. Em Cristo. Por quê? Porque é assim que o Senhor nos vê. Em Cristo. Então, todo o olhar de Deus para nós é essa porta de entrada para o nosso coração que tem que estar ativa. Nós temos que ter a consciência de como Deus nos vê. Então, essa é a porta que tem que estar ativa. Mas não existe só essa. Existem outras. E as outras dizem respeito aos nossos sentidos, aos nossos 5 sentidos. E aí, então, eu vou entrar com aquele texto que a gente já viu a semana passada. Aliás, que eu não sei se a gente já viu, tá? Porque como eu levei essa palavra em outro lugar, e o texto base foi esse, então eu já nem sei se a gente falou, mas eu vou trazer. Que é Provérbios 4:23, que fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Eu acho que nós falamos, sim, a semana passada sobre isso. Então, lá, vimos. Então, assim, a outra porta de entrada, ela diz respeito aos 5 sentidos, que em Cristo não são maus, eles são bons, os 5 sentidos. Mas eles não podem ser influenciados pelo mundo, né? Então, a hora que eu estava meditando nisso, o Espírito Santo falou assim, vamos voltar lá para o começo, né? E aí, o que aconteceu? Então, vamos olhar. Quando Adão foi colocado lá dentro do jardim, né? O Espírito, né? Deus, Criador, visitava o Adão e falava com ele. Falava com o Espírito de Adão ali. A ministração era direta. Para aquilo que eles batiam de papo, era direto do céu, de coisas do céu, para o coração de Adão. Sim? Porque não tem como a gente pensar que Deus ia falar qualquer outra coisa que não a bondade dele, porque a essência dele é amor, para o coração de Adão. Ali. Mas também os sentidos faziam parte de Adão e de Eva já. Certo? Só que o inimigo, como ele não podia, e não pode até hoje tocar no espírito do homem, ele usou a porta dos sentidos para perverter o coração do homem. E perverter significa trocar a mentira em verdade. E isso está escrito lá em Atos, no capítulo 13. Fala que Elimas foi usado, ele era usado para perverter a mentira em verdade, né? E aí, como aqui, na descrição, então, de como a serpente se apresenta para Eva, ela aguça os 5 sentidos da Eva. Primeiro, ela fala com a Eva, e é uma coisa assim que eu trabalho com criança, né? Então, eu falava para as crianças assim, não deve ser muito gostoso se a gente pudesse conversar com os animais na língua de cada um deles? Né? Era o que acontecia no Éden, gente. Se a Eva não se assustou com a serpente falar, é porque era comum o Adão e a Eva conversarem com todos os animais. Então, cada um tinha a sua fala, porque você não via a Eva se assustar com a serpente falando. Então, os animais falavam com o homem. O homem entendia a linguagem de cada um deles. Certo? A gente tem que fechar os ouvidos. É a primeira coisa. Se a Eva tivesse fechado o ouvido, os outros sentidos estariam guardados, mas ela não fechou o ouvido, a porta foi abrindo uma atrás da outra daí. E aí, o que aconteceu? A Eva, primeira coisa que acontece com ela no contato com a serpente, ela ouve da serpente, dizendo assim, não disse Deus, já pondo em dúvida aquilo que Deus tinha dito. Então, aguçou o quê? O ouvido, a audição da Eva. E a Eva passou, então, a prestar atenção. Então, nós vamos ver que, assim,
Escutar está ligado a prestar atenção. Ouvir, você ouve no meio de um turbilhão de coisas. Por exemplo, você está num lugar, num restaurante, vamos dizer. Você está num restaurante ou numa lanchonete, alguma coisa assim. Você ouve uma turbilhão de vozes, certo? Porque cada mesa está sendo conversado alguma coisa, mas aquilo não te afeta, porque você não põe atenção. Mas se você está com alguém ali, você vai escutar o que aquela pessoa fala. Então, aí os seus ouvidos vão se voltar para aquela pessoa. Foi o que aconteceu com a Eva aqui com a serpente. Ela não só ouviu a Eva, ela escutou o que a Eva falava. Ela pôs atenção naquilo que a serpente falava. E aí, por ela ter posto atenção no que a serpente falava, desencadeou todo o aguçar de todos os sentidos dela. Então, acontece que daí ela fala assim, ó, e disse a serpente a Eva, fala assim, ó, fala para a mulher, Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? E daí a serpente fala assim, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos e vocês vão ser como Deus e saber o bem e o mal. Então, a serpente, ela primeiro tem a atenção da Eva, e dela diz assim, ó, seus olhos vão ser abertos. Mais um sentido. Os olhos da Eva iam ser abertos. Para o bem? Não, para o mal, porque o bem ela já conhecia. Ela só não sabia discernir entre os dois, porque só sabia o bem. Né? Ela só conhecia o bem, ela só conhecia o bom, só conhecia a bondade. Né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal ia perverter o coração dela, porque a malignidade ia entrar. E dela ia ter que saber o que era o bem e o que era o mal. Né? Que ia ter os dois ali na mostra, mas o coração dela já ia se perverter. Então, o que acontece? Aí a palavra descreve como o sentido da Eva foram aguçados. Olha o que acontece. E vendo, primeiro sentido, a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, ela toma do fruto. Então, ó, ela vê, ela pega, ela come. Então, entra. Ela ouviu a serpente, ela viu o fruto, ela tocou no fruto, ela comeu o fruto. Então, ela é envolvida pelos sentidos e, por causa de ter dado atenção, o coração recebe toda a carga. Por isso que o Senhor fala que, sobretudo, o que se deve guardar é para nós guardarmos o coração. Sempre o foco vai ser o coração. Então, por exemplo, a Karina, né, quando ouviu a crítica, qual era o foco da pessoa quando a Karina ouviu a crítica? Atingir o coração dela. Não era atingir outro lugar, gente. É atingir o coração. Por quê? Porque o nosso coração é dele que vão proceder as fontes de vida ou vai proceder morte. Se o filtro está sujo, procede morte. Se o filtro está limpo, vai proceder vida. Quando os sentidos, né, eles são aguçados, as emoções, elas são criadas e elas passam a escrever a mensagem no coração. Tudo começou porque a Eva acreditou que ela teria os olhos abertos. Crença do coração. A crença não está na mente, ela está dentro do coração. Bom, hoje, como que acontece, né? Os 5 sentidos, né? Como que os 5 sentidos, eles, como é que fala? A carga que vem sobre eles tenta perverter, né, o nosso coração, quando nós recebemos aquilo pelos 5 sentidos, as coisas pelos 5 sentidos, e nós deixamos que isso entre no nosso coração. Então, hoje, o mundo, ele quer ditar padrões, certo?
ele dita padrões. Então, por exemplo, dentro da mídia, né, não só televisão, mas hoje celular ou qualquer mídia que você entre, né, a criação de necessidades para o homem. Então, se você não tiver isso, você não é o melhor. Aquilo que você tem não é suficiente para você, porque tem alguma coisa melhor que está sendo oferecida. Então, o gerar necessidades e ligar essas necessidades a que você só vai ser feliz se você tiver essa necessidade que foi gerada, suprida, é uma perversão que pode atingir o nosso coração. E aí nós podemos ver os canais, né? Nós vamos olhar canal por canal, porque Jesus fala desses canais também, né? Na Bíblia fala muito desses canais, da ligação desses canais com o nosso coração, faz com que nós venhamos assim a necessitar possuir para nós podermos ser aprovados aonde nós vivemos, certo? Então eu vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa, né, por exemplo, eu vou dar um exemplo de celular, né, que é uma coisa assim que no mundo da mídia hoje, de um ano para outro são, sei lá eu quantos são criados novos celulares de um ano para outro, e sempre a fala é sempre assim, agora saiu o melhor, que nunca é o melhor no ano seguinte já não tem valor nenhum, certo? É desse jeito que é o negócio. E aí, por exemplo, uma pessoa, quando ela vai adquirir um celular, e é oferecido, geralmente quando se oferece um celular, eles já oferecem aquele que é top de linha, né? Que é aquele também top de valor, né? E aí, se você diz que você quer um simples, a pessoa muda o rosto para você, mudou a cara já. Por quê? Porque você não vai adquirir o que ela está te oferecendo, que para ela era vantajoso. A questão não é agradar ou suprir uma necessidade verdadeira da pessoa que está sendo atendida, mas é suprir a necessidade da pessoa que quer vender, porque a comissão dela muda. Então, ela não quer mostrar o que é verdadeiramente bom, vamos dizer, dentro do que eu preciso. Ela pensa nela, não em mim, certo? Na questão de compra e venda. Então, isso daí é para quê? Para que depois, se eu não tiver no meu coração guardado, aquilo que eu tenho não tem valor para o outro. Né? Eu lembro na minha adolescência, a moda era Fiorucci. Fiorucci tinha uma outra lá, que agora eu não lembro mais. Era um jeans. Eu não lembro mais o nome do jeans. Era um jeans. Eu sei que assim, enquanto a minha irmã não teve aquele jeans, ela não sossegou. Por quê? Levi Strauss, acho que era Strauss, negócio. E era macacão Levi Strauss. Eu nunca liguei para isso, não, sabe assim, não fazia parte de mim aquele negócio. Mas eu lembro, e Melicinha, nossa, Melicinha era assim. E eu tinha uma amiga que ela tinha todas as Melicinhas, era filha de pediatra. Ele podia comprar todas para ela. Eu nunca tive Melicinha na minha vida. Não cabia dentro do meu padrão, uma Melicinha. Então, assim, e eu lembro que as Melicinhas eram cheirosas ainda por cima. Ela ia com cheiro tutti-frutti, cheiro não sei o que lá. Então, assim, dentro da minha classe, ela tinha o grupo maior. Por quê? Porque o padrão dela atraía os outros. O padrão que ela vivia. E, ó, que isso é anos 80, hein, gente? Imagine hoje, dentro do padrão, dentro do que nós vemos, da multiplicação das coisas na tecnologia, o que é isso para as nossas crianças, se nós não soubermos guardar o coração delas. Dos adolescentes, se a gente não souber guardar o coração deles. Ensinar que eles guardem o coração. Porque se falava alto no meu tempo, imagine agora. De acordo com o padrão que o mundo impõe. Né?
Então, nós precisamos entender esse negócio de nós guardarmos o coração para que a gente possa instruir aqueles que estão perto de nós, para eles também terem o coração deles guardados, para não haver ferida dentro do coração deles. Mais do que nós recebemos esse tipo de como é que fala? Instrução, bate-papo, tudo, é nós começarmos a influenciar aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque eu creio que esse aprendizado para a gente hoje é para alcançar aqueles que não estão perto desse tipo de coisa, desse tipo de instrução. Não tem acesso. E a perversão do coração, gente, ela é num segundo. Ela é num segundo. Se nós não tomarmos cuidado, né? Então, nós vamos começar a ver aqui agora como Jesus também faz ligação com relação a isso. Né? Jesus liga os nossos sentidos ao coração. Então, vamos ver a visão, né? A primeira coisa lá, da visão. Jesus, ele fala assim, ó, se um homem, ele vê uma mulher, e ele a deseja, ele já pecou no seu coração, já adulterou. Ele só viu. Mas esse ver significa observar e entrar com o desejo. Esse é o ver que Jesus fala. Porque nós vemos coisas lindas, concorda comigo? Se eu observar a natureza, se eu olhar as coisas, se eu contemplar esse tipo de coisa, isso não fere meu coração. Eu posso olhar uma pessoa bem vestida, elogiar, mas não ter o desejo de estar igual a ela. Então, aquilo ali não vai perverter meu coração. Agora, se no olhar, essa observação for ligada a desejo, então o coração, ele vai receber a mensagem de perversão. Por quê? Porque daí já foi gerado no meu coração uma coisa que não era minha. E o adultério é isso. Você querer uma coisa que não é sua, não te pertence. E isso daí, o Senhor Jesus, ele liga, então, o olhar ao coração. E ele diz, ó, já aconteceu. E aí, até no bate-papo que a gente teve, né, outro dia, né, a Karina, alguns que ficaram aqui, a Karina falou assim, rapidamente você acaba sendo atraído, depois que esse desejo já foi gerado, para aquela situação. E é verdade. Daí a pessoa fala assim, nossa, mas como que eu fui cair nisso? Porque o desejo já foi gerado na hora do olhar. Ele aconteceu no olhar. Olhar, mas desejo, pronto. Jesus fala, houve o adultério, certo? Então, a mesma coisa pode acontecer do lado abençoado. O olhar das coisas de Deus e o desejar vai registrar no nosso coração aquilo que Deus fala de nós. Então, eu vou dar um exemplo prático, que Jesus mandou a gente fazer. Ele falou assim, olhe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não plantam nada para elas, elas não estocam comida, e elas têm toda a provisão, de acordo com a raça delas. Nem toda ave come girassol, semente de girassol. Tem a ave que gosta de bicar aquela frutinha amarela. O beija-flor vai atrás de todas as flores vermelhas. Então, e elas não estocam. Então, se eu falar assim, olha para o certo, presta atenção e põe o seu olhar, o foco do seu olhar, para observar aquilo que vai trazer bênção na sua vida. Aquilo que vai produzir a escrita do seu coração de quem você é para Deus. Porque nesse texto, o que Jesus vem ensinar? Quanto valor vocês têm para mim? Se vocês veem que elas são supridas, e elas são supridas de uma maneira que elas não precisam se preocupar, quanto mais vocês, quanto valor vocês têm para mim?
Então, vamos colocar a nossa observação naquilo que vai registrar no nosso coração o que é bom. Porque Jesus não põe só o lado do mal, ele dá orientação para nós olharmos para aquilo que é bom. E a meditação na palavra de Deus, que é o que a Karina está postando, é exatamente isso. Você vai comer da palavra de Deus através de você ler e meditar naquilo que você está lendo, para trazer para o seu coração aquilo que vai fazer com que você receba o que é do céu. Aí nós vemos Jesus ligando também acerca do ouvido, né? Tem 2 versículos. Mateus 11:15 fala assim: quem tem ouvidos, ouça aquilo que ele estava ministrando. E em João 18, lá no versículo 37, ele diz assim, um minutinho só. João 18, no versículo 37, ele fala assim, na última partezinha lá, ele fala assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, Jesus, ele liga também o nosso ouvido ao coração, tanto que a palavra de Deus, lá em Romanos, eu sempre esqueço, é alguma coisa 17, 4:17, eu acho, que fala assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. É 5:17? Fala, Vanessa, pode falar. Não, você está... É 5:17, quando ele Então, fala de Abraão. Isso. A fé de Abraão. Isso, então 5:17. Deixa eu ver se eu não confundi. Peraí. Eu acho que é 4. Não, acho que é 4. É 4:17. Não, é 4. Como Então, está escrito, por Pai de muitas nações e constituir perante o Deus no qual creu, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já fosse. Não, então, não, mas eu quero falar que a fé vem pelo ouvir, ouvir vem pela palavra de Deus. Então não é esse trecho, não. A Karina sabe? Sabe. Ela acha, daí ela posta para nós, tá bom? O que é isso? A fé, ela é gerada no ouvir. Tem uma conexão com o coração. Porque a palavra não fala que a gente crê de coração? Então tá ligado. Mas a porta... Isso, já achar 10:17, eu sabia que era 17. Eu não sabia que capítulo que estava, mas sabia que o versículo era 17. É 10:17, tá? Então, assim, o ouvir... Oi? Eu falei que era 10, eu não sabia onde é que estava. Eu não consegui ver sua mão, você fez com a mão? Eu não consegui. Eu abri o microfone e falei. Eu não ouvi, desculpa. Então, assim... O que chega pelos nossos ouvidos, ele pode ser acolhido por nós ou ele pode ser desprezado. Quando eu ministrei uma vez para as crianças acerca da fé, o Senhor me deu assim, a ilustração assim, deixe entrar no seu coração só aquilo que você quer. E daí o Senhor falou assim, fala para as crianças que eu criei 2 ouvidos. Então, se você não quer que registre no coração, tem o ouvido que entra e outro que sai. Você só dobra assim e fala assim, ó, pode sair, ó. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não deixa cair no filtro do seu coração. Então, Deus já deu 2. Para você deixar um entrar, mas aí você já rejeita logo e deixa sair pelo outro lado, sem que caia no coração, né? Por quê? Porque o ouvir nosso, né? O nosso ouvir, o escutar, na verdade, no hebraico, ele significa você colocar atenção. Quando você presta atenção em alguma coisa, aquilo faz registro no seu coração. Enquanto está só no ouvir, não faz registro. Mas a hora que você coloca a sua atenção naquilo, vai ser colocado um registro no coração. E aí, um exemplo, né, que ficou guardado no meu coração, foi de uma moça que ela recebeu um diagnóstico, né,
E todo mundo, e ela pediu oração por todo mundo, né? Ela queria ser livre daquele diagnóstico que ela tinha recebido. Se não me engano, o diagnóstico era de câncer. E ela pedia oração por todo mundo, mas as orações elas não faziam efeito na vida dela. Até que um dia uma pessoa chegou para ela e falou para ela assim, quando você pensa nessa doença, qual é o registro que está no seu coração? E ela disse assim, aquilo que eu escutei do médico. Então não tinha como entrar o registro de Deus, porque já tinha um outro registro vivo dentro do coração dela. Então aí o que a pessoa fez? A pessoa chegou para ela e falou assim, então tá certo, então nós não vamos orar para você ser curada. Você vai abrir a boca e você vai primeiro rejeitar o que o médico te disse. E declarar que isso não faz parte do que Deus tem para você. E quando ela rejeitou a palavra que ela tinha acolhido no coração, que era o diagnóstico, aí sim oraram por ela e ela foi registrando no coração a cura e a cura veio à luz. Por quê? Porque o que já estava registrado no coração dela, ela tinha ouvido do médico, já tinha tomado conta. Então, toda vez que ela ouvia uma palavra, né, uma oração, o que acontecia dentro do coração dela? Mas o médico disse assim. Então, muitas vezes, no nosso ouvir e pôr atenção, nós precisamos cuidar para que aquilo onde nós colocamos a atenção, para ver se aquilo já não registrou alguma coisa no meu coração. Porque não adianta a gente querer colocar remendo novo em pano velho. Quando fala sobre isso, é sobre o nosso coração que está sendo dito. Não vai caber um registro novo se o velho não cair fora. Quando a gente pega um guarda-roupa, e o guarda-roupa está cheio de roupas velhas, né? Se você quiser colocar alguma coisa nova e o guarda-roupa estiver abarrotado, a roupa nova que você colocar lá dentro, ela vai ficar amassada igualzinha às outras. Ela vai parecer velha. Então, não se faz registro novo num lugar que já se tem alguma coisa velha. Então, a gente tem autoridade para expulsar aquilo que é velho do nosso coração. Nós temos essa autoridade. Deus nos deu, porque Ele nos chama para sermos os guardiões dos nossos próprios corações. Eu não posso guardar o coração da Vanúbia. A Vanúbia não vai conseguir guardar o meu. Eu sou responsável por guardar meu coração. Amém? Então, cada um precisa entender que registro que está acontecendo. Nós vimos pelos olhos e vimos pelos ouvidos, certo? Existem outros. Nós vamos ver aqui também. Então, nós temos o paladar. Quem é que pode pensar... Vou dar uma... Vamos lá, tem mineiro até não poder mais aí. Pão de queijo, dá água na boca? Pão de queijo, dá água na boca. Agora, se eu falo isso para uma pessoa vegana, ela vai ter nojo, porque ela não come queijo. O registro que ela tem é diferente do meu registro, certo? Mas o meu paladar também pode gerar dano no meu coração. Quando ele deixa de ser uma coisa controlada pelo Espírito Santo. Né? As pessoas, assim, vou dar um exemplo. Pipoca. Para mim, pipoca não faz diferença nenhuma, porque eu não gosto. Agora, tem pessoas que sentam para comer pipoca. Vou dar o exemplo do cinema, né? Antes, você pegava um saquinho de pipoca, não é isso? Quando a gente era criança, você pegava um saquinho desse tamanhinho de pipoca e ficava muito feliz e ia comer lá dentro, não é assim? Hoje, os cinemas têm baldão de pipoca. Dá para você comer pipoca às 2 horas de filme e talvez o baldão ainda fique com alguma coisa dentro. É um exagero. Então, o paladar nosso, ele precisa também
ser permeado pelo Espírito Santo, para nós não registrarmos no coração um descontrole, né? Eu posso dar um exemplo na questão do açúcar. Quando há mudança de hormônio, ou de, não é só hormônio não, quando há mudança de hormônio na mulher, ou de humor, busca-se o quê? O açúcar. Na maioria é comida doce. A Karina falou comida, diz respeito à comida, mas a maioria é doce. Daí falam assim, não, chocolate faz bem para ele, porque libera endorfina. O não sei o quê, o açúcar é um veneno. Isso é uma mentira. O único alimento que derruba imunidade é o açúcar. O resto é emocional. O resto que derruba imunidade é emocional. O único alimento que acaba com a imunidade é o açúcar. Já foi comprovado isso. Então, se a pessoa, ela, como é que fala? Ela tem no paladar dela uma fuga, exatamente, vira uma droga. Se ela tem no paladar dela uma fuga, pode ser que existe registro no coração errado. E o uso é pelo paladar. A pessoa se torna viciada, né? Tem gente que fala assim que é chocolatra. Não pode viver sem o chocolate. Eu amo chocolate. Mas assim, tanto que quando eu não sabia que jejum tinha que ser jejum de comer tudo, né? Os meus votos com Deus eram de chocolate e pão. Chocolate e pão eram os... Eu falava assim, Senhor, não vou comer pão durante não sei quantos dias. Não vou comer chocolate durante não sei quanto tempo. Por quê? Porque era coisa que eu gostava, né? Hoje eu entendo que o jejum não tem nada a ver com isso também, mas assim, é a questão de você ter o entendimento. Se você está comendo para suprir uma coisa emocional, então diz respeito ao coração, ou se você está comendo por prazer daquela comida, e ser grato a Deus por aquela comida. Mas aquela comida não te domina. Ou a bebida, porque é paladar, né? Pode ser bebida também. Tem gente que é viciada em Coca-Cola. Tô nem falando em coisa de álcool. Tem gente que é viciada em Coca-Cola. Não consegue viver sem, dá dor de cabeça. Café. Ficou sem café, tem dor de cabeça. Então, nós precisamos entender se o registro do paladar ele está sendo no coração. Ou se eu estou comendo para suprir ou a fome, ou um desejo gostoso de um doce, de uma coisa que você goste, mas isso daí não está suprindo uma necessidade emocional, que daí diz respeito ao coração. Certo? Próxima entrada. Nós temos também o olfato. E aí a gente pode ligar isso a perfume, né? Ou quando se está jejuando a cheiro de comida, né? Tem, por exemplo, jejuar. Jejuar, para quem trabalha em restaurante, deve ser terrível. Fazer a comida e não comer deve ser terrível, né? Mas, assim, quando você... o olfato, ele nos aguça. Então, por exemplo, tem cheiros que nos repelem, certo? Na semana passada a gente até falou acerca de feromônio, né, Denise? Quando estava no final lá da reunião, que a gente falou dos perfumes, né, que agradam a gente. Tem perfume que é uma delícia no outro, mas que em mim não vai bater. Porque meu feromônio não bate com aquele cheiro. Então, vai amargar, vai deixar um cheiro que é desagradável. Por quê? Porque não faz parte daquilo de quem eu sou, né? O perfume, ele é muito característico com pessoas, né? Pessoas específicas. E aí, quando que acontece do olfato perverter, né? Trazer uma escrita errada dentro do nosso coração. Quando ele for... eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está num meio
e tem uma pessoa que ela usa aquele perfume para te provocar. Quer seja para provocar a ira, porque sabe que você não gosta do perfume, ou quer seja para te provocar do outro lado. Então, aquele olfato fica registrado não só no seu nariz, ele vai para o coração. Por exemplo, a minha mãe, né, ela falava assim para mim, né, quando estava aquele negócio lá de esperar com quem eu ia casar, tudo, ela falava assim para mim: eu quero que você entenda uma coisa no natural. Se você não bater com o cheiro da pessoa, você fique longe. Porque você tem que pensar que você vai acordar com ela todos os dias. E é verdade. Porque eu lembro de pessoas que foram me impostas. A pessoa chegou para mim e falou assim: não, é esse com quem você vai casar que Deus me mostrou. Eu não suportava o perfume que ele usava. Eu cheguei a pedir perdão para Deus. Eu falei: Senhor, me muda se isso é verdade. Aí minha mãe chegou para mim e falou assim: que verdade, coisa nenhuma, Renata. Não é nada. Deus já fez você no natural. Isso existe no natural. No natural existe. Mesmo, você não precisa passar para a parte espiritual isso daí. Isso existe no natural. Então, são coisas que se isso for usado para provocação, se é alguma coisa que registra no nosso coração, então o olfato é porta de entrada também. Lá na Eva, quando ela pega o fruto, a primeira coisa que me veio quando ela pegou o fruto foi fazer o que antes de morder? Cheirar. Concorda comigo? Porque você pega uma fruta na mão e você cheira, o cheiro é ruim, você vai pôr na boca? O que aguça seu paladar quando você pega na mão? É o seu olfato, é o cheiro. Então, nós temos que ter a consciência de que, por todos os nossos sentidos, se o que está entrando atinge o nosso coração. Se atingir, a porta tem que ser fechada. Não pode ter registro. Agora, se for só em âmbito de, é gostoso, como é que fala? Dá prazer, mas não vai afetar o meu coração, ok. Agora, se isso vai causar algum registro, então nós temos que ser aqueles que a palavra fala, né, para vigiar. Nós temos que vigiar, porque nós somos os melhores vigias do nosso coração. Porque se nós não vigiarmos o que entra, nós não vamos ter poder de vigiar o que sai. Porque a boca fala do que o coração está cheio, não é isso? E uma coisa que eu estudei lá no coração, que para mim, assim, daí faz você pensar para você se cuidar para não ser prejudicada, é que o registro que está dentro do coração, que vai mandar o comando para o cérebro, vai fazer de tudo para que o seu corpo reaja de acordo com o que foi escrito no coração. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa, bem simples, a pessoa vai fazer musculação. E ela treinou para pegar 40 quilos, vamos dizer, lá, no halteres lá. O que aconteceu? Está registrado no coração dela que ela já conseguiu. Ela treinou e que ela conseguiu. Então, quando ela for pegar o peso, no coração dela não tem dúvida que ela vai dar conta de fazer. O que vai acontecer? Se o registro do coração dela tá que ela consegue, o cérebro dela vai mandar comando para todo o corpo dela se esforçar para ela mostrar para ela mesma que ela conseguiu fazer. E daí vai refletir aonde? Na atitude. Todo o corpo dela vai tremer, vai se esforçar para ela demonstrar para ela mesma que aquilo é verdade. E funciona desse jeito na nossa vida. Todo o corpo, ele é alinhado a reagir aos registros que estão no coração. E por isso que nós precisamos aguçar mais
a que esses registros partam direto do Espírito Santo para o nosso espírito. E nós saibamos filtrar mais o que vem pelos sentidos. Porque o que vem pelos sentidos, a gente viu que pode ser bom. Jesus não falou para a gente olhar as aves do céu? É pelos sentidos. Então não significa, não fala que o ouvir pela palavra de Deus é que gera fé? Então não significa que é uma coisa má nós usarmos os sentidos. Mas nós precisamos ter discernimento de quando esses sentidos são porta de entrada que vão abençoar a nossa vida, ou vão ser porta de entrada que vão prejudicar a nossa vida pelos registros do coração. Amém até aí? Então, tá. O tato, a mesma coisa. Por quê? Nós somos criados para tocar, concorda comigo? É difícil você estar perto de uma pessoa que você gosta. Vou falar do brasileiro, né? Porque se eu falar de estrangeiro não é assim, não. Mas brasileiro foi feito para tocar e não tem jeito. A gente é conhecido no mundo inteiro porque a gente abraça. A gente não sabe falar sem pegar na pessoa. É verdade ou não é? Se é uma pessoa que você já tem uma certa intimidade, você não fala de longe. A primeira coisa que você faz é abraçar. Né? Quando eu vi a Simone Pertel lá no encontro lá do coração, eu fui falar com ele, a primeira coisa que aconteceu, as duas abriram o braço. Por quê? Porque é registro da gente. Né? A gente é bom demais, é isso mesmo, é coisa maravilhosa você poder receber um abraço. Mas o toque, ele precisa ser registrado no nosso coração quando ele é para o bem. Porque existem toques que registram no nosso coração o que não é a verdade. Então, eu vou dar alguns exemplos. Espancamento. Crianças que foram espancadas, elas têm pavor de serem tocadas. Quando uma pessoa, ela já sofreu, como é que fala? O abuso, né? O abuso, quer seja moral ou quer seja o físico, né? Porque o moral, ele é pelas emoções, não é? É humilhar a pessoa pela fala, você menosprezar. O que acontece? Os registros que vão dentro do coração vão influenciar no modo como essa pessoa vai viver. As pessoas, eu conheço pessoas que foram machucadas por outras. Por quê? Pelo toque, que nunca tiveram mais ninguém. Nunca deixou ninguém mais tocar. Elas puseram barreira no amor. Elas levantaram um muro. E elas nunca mais se permitiram ser amadas, porque para elas o amor machucou. Elas amaram e não receberam o amor. E daí levantou um muro. Então, o toque, ele é bênção, mas nós precisamos ter discernimento de como usar esse tato, para não sermos feridas e nem ferirmos a outros. Amém? Isso daí é o último, né? Agora, tudo isso daqui que nós vimos hoje, ele nunca pode ser ligado à nossa identidade. Muitas vezes, os registros que estão dentro do nosso coração fazem com que a gente se sinta menos, com que nós nos sintamos inferiores, com que nós nos sintamos rejeitados. Então, isso não define as portas de entrada para o nosso coração. Nós precisamos cuidar delas, mas nós não podemos defini-las como nossa identidade. Aconteceu, nós podemos rejeitar, mudar esse quadro, renunciar ao que já foi escrito, trazer o novo, mas nunca ligarmos o que já foi escrito à nossa identidade.
Porque senão se torna uma perversão. Por quê? Faz com que a mentira se torne uma verdade no nosso coração. E a outra coisa é não deixar que aquilo que venha dos outros registre o nosso coração. Né? O exemplo do que, Vanessa? Da identidade. Por exemplo, essa menina que eu acabei de falar, a identidade dela hoje é assim, ela fala assim, tipo, sou feliz porque eu sou solteira. Não é verdade. Porque ela levantou uma barreira para amar. Por quê? Porque aconteceram coisas antes que a machucaram no toque. Feriram ela emocionalmente. Então ela levantou uma barreira, ninguém a abraça mais, Por quê? Porque para ela foi uma ferida. Então, simplesmente, ela levantou uma barreira, então, assim, ela não se permite mais ser amada. Então, essa cura dessas portas que já foram abertas na nossa vida, elas existem. Essas curas, elas existem. Como que elas vão ser renomeadas, como que elas vão ser estabelecidas dentro do nosso coração, né? O número 1, declarando constantemente que nós temos o poder, primeiro, de fechar a porta do meu coração para as coisas que me ferem e de renunciar àquilo que já foi escrito. Nós temos esse poder, Deus nos deu. Segundo, trazer para o nosso coração o que o Pai fala de nós. Todos os registros que estão da meditação na palavra de Deus. Daquilo que é o coração de Deus para o nosso coração. O que está dentro do coração de Deus para o nosso coração? Né? Como que o Senhor... É só a gente meditar em tudo que está em Cristo. Se nós quisermos falar assim, mas o que eu vou meditar? Medita nesse em Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo posso todas as coisas. Em Cristo salto muralhas. Tem tudo. Medita no em Cristo. É assim que o Senhor te vê. É assim que Deus me vê. Em Cristo. Em Cristo eu sou justiça de Deus. Em Cristo eu sou eleito, sou amado, eu sou aceito. Eu sou visto irrepreensível. A palavra fala que nós somos irrepreensíveis no amado. Então, nós podemos mudar esses registros. A gente, quando nós olharmos para o nosso coração e nós vemos que as portas já tinham sido abertas e algum registro está torto ali dentro, então a gente reconhece o registro torto, renuncia a ele e busca em Cristo o que Jesus fala de nós, o que o Pai fala de nós, o que o Espírito Santo nos revela. Amém? E a outra coisa é nós sermos intencionais em declarar a nossa gratidão por nós termos os nossos sentidos que podem ser totalmente alinhados ao que está no coração de Deus. Nós precisamos ser gratos, porque é bom ouvir, não é? É bom falar. Ô, Renata, seria intencional ao declarar a nossa gratidão por nós podermos ter os nossos sentidos ativos e ministrados pelo Espírito Santo de Deus, alinhados com o coração de Deus. Porque a gente precisa ser grato por poder ouvir, nós precisamos ser gratos por poder falar, nós temos que ser gratos por nós podermos ver. Né? Uma vez eu estava meditando acerca do autismo, só para as irmãs terem uma ideia por que assim, eu creio que veio isso no meu coração. Eu tive um aluno autista e eu pedi para o Senhor como lidar com ele. Eu tinha 3 anos de idade.
E Deus me fez lidar com ele totalmente oposto do que falavam que tinha que lidar com o autista. Totalmente. Foi o inverso que o Espírito Santo me ensinou. O inverso. Porque falam para não tocar na criança, para não se aproximar dele. E a primeira atitude que o Espírito Santo falou assim, abraça e diz que ele é amado. E que ele tem que vir para luz. E daí eu pedi para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, por que isso? Porque daí o Espírito Santo falou para mim, porque a criança, geralmente, que ela veio à luz autista, em algum momento da gestação, foi tirada a luz dela, cortou o afeto mãe e filho. De que maneira? Né? Depressão. Cobrança. Sabe quando a pessoa é cobrada? Tipo assim, por que você está tendo filho agora? Mais um, não era hora de engravidar, não sei o que mais. E a mãe recebe isso no coração, a criança também recebe no dela. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, você tem que ministrar. Ele chamava Lorenzo. Você tem que ministrar para o Lorenzo, falou assim, Lorenzo, você tem direito de vir para a luz. Você tem direito de viver nesse mundo que Deus criou. É direito seu. E aí, assim, Deus me fez criar uma conexão com ele, que quando eu brincava de pega-pega com ele, sabe o que ele fazia? Ao invés de correr de mim, ele vinha me abraçar. E a primeira coisa que, depois de meses que vieram me ensinar, é que eu não podia abraçar o menino. Eu falei, ei, já passou dessa fase, tadinho de vocês. Já foi. Já foi. Não tem mais como perder isso daí mais. Ele me abraçava. Então, assim, quando o Senhor ministrou no meu coração, foi por quê? Porque houve um corte dentro do ventre ali. Quando essa mãe me contou daí a gestação dela, né? Daí eu quis saber, porque o Espírito Santo tinha ministrado no meu. Daí ela falou que ela tinha entrado em depressão profunda e que ela só conseguia se comunicar com a criança, assim, se alimentando bem, que foi a proposta que ela fez, mas ela nunca falou com ele no ventre. Ele passou os 9 meses em silêncio. E a outra coisa, né, o outro exemplo, né, que para mim foi muito grave, foi uma mãe que ela estava num estado de briga muito grande com o esposo, né, as brigas eram constantes dentro da casa, e cada vez que começava a briga, ela punha a mão no ventre e dizia assim, filho, eu não quero que você ouça isso. E o menino nasceu surdo. E não tinha explicação para os filhos. Mas ela declarou os 9 meses que ela não queria que o menino ouvisse. Então, nós temos que agradecer a Deus, ser gratos pelos 5 sentidos, e que eles estejam aguçados mesmo, mas alinhados totalmente ao que é celestial. Para nós podermos ser canal para alinhar o coração, para alinhar os outros. Para eles cuidarem também dos sentidos, escreverem dentro do coração. Amém? Então, essa era a porção que eu queria partilhar com os irmãos hoje.